E aí, galera, tem uma coisa que todo mundo me pergunta, que é como que faz a juba, tá? Gente, a juba não tem segredo, é a mesma coisa que você fez em cima, que você fez no rosto, que você fez aqui. A diferença é que o pelo é longo. Então, pessoal, todo mundo trava aqui nessa parte e acha que só isso é importante. Tem muita gente que vem aqui só pra aprender a fazer a juba, né? E isso não ajuda em nada se a pessoa não aprender o contexto daqui de cima. Então, vamos lá. Essa parte você vai fazer a mesma coisa, porém longo. Mesma coisa que a gente fez ali no queixo. É o mesmo tipo de pigmentação. Então, depois que a gente separou as camadas, a gente vai começar a dividir essas em camadas menores. Então, por exemplo, dessa que tá aqui, eu venho fazendo os vãozinhos entre uma e outra, né? Seria basicamente isso. E depois a gente vem refinando o tom e acertando essas pontas. Então, vamos começar com essa passada da mesma forma que eu fiz no queixo, né? Um mais pra cima, outro mais pra baixo. A diferença aqui é que o pelo vai ser longo, tá? Então a gente não vai fazer ele curtinho, né? O movimento é longo. Então eu vou fazer um mais pra cima, um mais pra baixo, passando esse movimento longo. Então a gente dá início fazendo algumas marcações, depois vem fazendo uns triângulos aqui, juntando elas. Observa que essa parte de baixo, ela é nessa direção, então eu tenho que vir juntando com essa de cima. Aqui no caso a gente vai valorizar a parte branca, tá? Então sempre prestem atenção nisso, tem que parecer que a parte branca é o pelo e não o contrário. A gente não faz o pelo em preto, a gente faz o fundo da parte do pelo. Então quem assistiu a nossa aula de barba tá entendendo o que eu tô falando. Se você não assistiu, eu recomendo que volte lá, porque você vai entender o que é o espaço negativo entre uma sombra e outra. Aí depois que nós definirmos essas partes mais claras, né, no caso essas mechinhas brancas, os pelos brancos que eu tô me referindo, depois a gente volta acertando o acabamento, a profundidade e o tom dela, tá? O importante agora é a gente separar um fio do outro. Vamos prestar atenção aqui na parte superior. Percebam que essa curva aqui tá pra dentro, essa daqui tá pra fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa daqui primeiro, como se eu fosse juntar com as anteriores. Você tem que lembrar que a mecha, ela vem juntando todos os fios. Então, se eu faço esse nessa direção, esse nessa, vai parecer que tá quebrado. Então, todos eles tem que parecer que se conectam em algum momento. Então, aqui, ó, percebe que esse tá reto. Eu vou começar a vir essa ponta, fazendo esse movimento aqui, ó. Como se eles fossem querer se encontrar. Então aqui eu começo juntando como se eu fosse juntar na de cima ali. Então se ela é curvada, eu vou fazer todas elas curvadas, tá? Como se elas fossem se encontrar com as de cima. A diferença é que uns eu puxo um fio longo, outro mais curto, outro mais longo, mas que o contexto inteiro esteja dentro do mesmo tamanho. E aí depois a gente vai voltar aqui para refinar, que eu falei, as pontas e os tons. A gente trabalha muito no que seria o fundo do pelo, né? A parte que tá funda. Observem que aqui faz um S, ó. Você vai precisar fazer esse mesmo S, só que intercalando entre os pontos da mecha. Então eu vou fazer um aqui em cima, outro aqui embaixo, outro aqui em cima, outro aqui embaixo, sempre imitando esse S, porque o formato dessa mecha parece um S. Aí aqui eu venho, né, um mais pra cima, vou juntando com alguns que já estão aqui em cima, outro embaixo, sem fugir do formato original da mecha. Quando a gente fala mecha, é esse conjunto de pelos, tá? Esse agrupamento de pelos. Então, se a mecha ela parece um S,
todos os pelos que estão dentro daquela mecha vão ter esse aspecto de S. E depois a gente vai entrar com o tom, passando por cima de tudo, para poder intercalar e dar a sensação de profundidade. E aqui entra um dos pontos mais importantes. Se a mecha de cima parece um S e a de baixo é reta, as de cima eu vou começar aparecendo um S. Conforme eu for encontrar com as de baixo, eu já vou mudando a direção. Então as de cima vai parecendo um S, as de baixo é reta, eu já começo a ir reta de novo. Aqui de cima é a mesma coisa, ela é uma curva. Então eu vou fazer todos os esquinhos intercalando, um mais pra cima, outro mais pra baixo, outro mais pra cá, outro em cima, outro no meio, mas sempre fazendo essa curva. O exercício aqui é basicamente o mesmo que a gente fez no queixo. Quem ainda tem muita dificuldade nisso, eu recomendo que assista a nossa aula sobre pelo, tá? Eu fiz uma aula menor, na qual eu fiz na pele artificial, falando sobre essa questão de pelo e direção, tá? É bem importante, se você não assistiu, dá um pulinho lá, porque ela vai expandir muito a sua mente referente a essa questão de textura e direção de pelo. Que nem, por exemplo, esse de baixo, ó, o pelo, a mecha de cima já tá apontando para fora, a mecha de baixo tá apontando para dentro. Então o que eu venho fazendo? Eu venho fazendo uma sutil curvatura entre um e outro. Aqui em cima, ó, ele já começa a ligar. Então eu venho cruzando ele novamente, para ficar a separação de uma outra mechinha por trás delas. Percebam que aqui, na hora que eu limpo, já dá para visualizar bem o que são as mechas, né? A gente ainda falta refinar, porém já dá para ter uma boa visualização do direcionamento de cada pedaço. Então vamos lá, vamos refazer aqui do começo para vocês, tá? É o mesmo que eu fiz aqui em cima, eu vou fazer embaixo, porém com pelo longo. Então vamos lá, do comecinho para não ter erro. Primeiro a gente faz a separação da camada. Então eu vou fazendo algumas mechas, separando aqui, ó. Primeiro a mecha larga, depois com o movimento de empurrar eu faço a separação da camada, ou seja, para separar uma camada da outra. Viu que o queixo está separado ali de baixo e em cima está separado da mecha do meio. Entre ela eu vou fazer aquele movimento com a lateral da Magnum, fazendo esses esquinhos, um mais para cima, outro mais para baixo, seguindo ali a ponta e a direção dessa mecha. E a última fase é vir refinando essas pontinhas, né? As pontinhas que ficaram soltas ali, que eu fiz uma marcação mais grosseira. Depois a gente vai o interessante, para não ficar aqui tudo e aí, no mesmo caso, tom, dependendo, a gente vem algumas acertando partes eu posso escurecer, como se mostrando que eles são mais profundos. Ele escurece toda a parte por igual. Então aqui, por exemplo, então aqui eu tô só fazendo o movimento dando ressalto para essa para que parte, esse objeto se destaque do de baixo. eu posso escurecer um pouco, ó. Eu vou ressaltar esse pedacinho do lado de cá. Aí agora eu vou acertando o tom dessas que eu já fiz em cima. Eu venho refazendo as pontinhas, né, para dar maior profundidade, e venho com o movimento de empurrar para poder escurecer esse tom e fazer a separação de tom dessas mechas. Então lembra, primeiro a gente faz a separação da camada, da marca, faz a separação da camada, faz a textura e depois o tom. E aí, feito isso, agora aqui no fundo eu posso abrir umas mechas bem mais espalhadas para fazer a sombra do fundo. Então eu não preciso vir com esse acabamento em toda a juba. Essa é a parte principal e a parte do fundo eu posso vir fazendo algumas mechas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou seguir a mesma direção. A diferença é que eu não vou deixar tão nítido, eu vou deixar essa sombra mais fluida. Então eu vou começar com a Magnum ali no movimento de empurrar e vou terminar como se eu estivesse esfumaçando ele, com o movimento de empurrar, ele vindo ele mais firme no começo e mais fluido no final, mais leve no final, para ficar essa continuação da juba na parte posterior.
Aí onde você achar necessário refinar, a gente vem nesse acabamento com a Magnum na lateral, para poder deixar os fios da frente mais nítidos, tá? Então os que estão mais próximos do rosto, eles são mais nítidos. Esses que estão mais ao fundo, né, os que vão sumindo o desenho, eles já não são tão nítidos. Isso faz com que você evite aquele acabamento zigue-zague que tem na borda do leão. Muita gente acaba fazendo isso. Agora aqui, para não ficar essa parte branca muito ressaltada, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a textura de pelo nessa mesma direção e para não ficar redondo também, que não pode ficar redondo porque fica muito feio. Então, como que eu vou eliminando isso? É fazendo aquelas pontinhas, igual eu fiz na parte de baixo da boca. Aqui com a pontinha da Magnum, pegando tipo as últimas agulhas da Magnum, eu vou dar algumas entradinhas, tá? Cuidado para não ser muito, para não fugir do formato original da bochecha. Então aqui, ó, eu venho trazendo esse pequeno zigue-zague, marcando como se o pelo dele tivesse espichado, né? Como se tivesse esticado. Alguns eu vou deixar um pouco mais profundo. E percebam aqui que a bochecha ela é mais clara que a parte de cima ali da região do olho. Então, com o movimento de empurrar, eu venho separando. Lembrando também, galera, de sempre deixar o bigode, tá? Onde eu tô pintando, eu não estou pintando onde tem bigode. Lembrando que esse workshop é voltado para iniciantes, então eu tento ensinar uma forma mais segura de conseguir um bom objetivo. No caso, eu peço da questão do sume justamente por causa disso. Porque se a pessoa vir a errar, ela pode vir numa próxima sessão trazendo ali apenas os pontos mais escuros da tatu. Agora aqui em cima a mesma coisa, observe que ela tem esse formato, certo? Não vou fazer Magnum nessa direção, não faz sentido. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir com a Magnum de lado, fazendo esse movimento. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou seguindo, aí o de baixo, eu vou fazendo eles intercalados, um mais pra cima, outro mais pra baixo, outro intermediário. É basicamente isso, sempre seguindo a direção dessa mecha. Então de início eu começo como se eu estivesse meio que escovando. Lembra que o que é para ressaltar são os pelos claros, tá? É como se a gente estivesse pigmentando o fundo desses pelos. Depois a gente vai trazer o valor tonal. Aí depois de feita a gente vai começar a escurecer algumas. Lembrando que o ângulo da máquina não muda, tá? Eu venho escurecendo algumas, né, o movimento de empurrar. Então depois que eu fiz todas as linhas entre o tufão ali, a mecha, eu venho escurecendo algumas, não escureço todas. É isso que vai dar essa impressão de que umas estão mais altas do que as outras. Lembrando que aqui eu tô ensinando uma textura de juba simples, tá? Não está em realismo, ela tá bem simplificada. Quando for trabalhar com algum projeto em hiperrealismo, tem jubas que são bem mais trabalhadas, só que é muito difícil explicar isso pro público que é iniciante. Agora do outro lado aqui não dá pra gravar direito, não consigo mostrar direito. Vou até tentar gravar, mas vamos ver se vai ficar bom. Então aqui, galera, ó, percebam, tá vendo o formato dessa mecha? Eu não vou fazer uma linha reta aqui, eu vou seguindo essa daqui. Aí uma em cima eu vou fazer seguindo, aí a outra seguindo essa, aí a outra seguindo essa, entendeu? Ela tem que casar dos dois lados, tá? Se eu começar a fazer tudo reto aqui, vai ficar estranho, o outro de cima pra baixo também. Então é só você seguir o formato da mecha, não tem segredo nenhum. Depois a gente vai vir com o tom, definindo o que tá mais escuro e o que tá mais claro. Por enquanto a gente vai se preocupar em fazer a textura. Lembrando que aqui tem que ser bem clarinho. Então vamos lá. Aqui é a mesma coisa, gente, não tem segredo. É uma repetição do mesmo exercício o leão inteiro, tá? Fiz a separação da camada aqui na primeiro, parte de baixo eu posso fazer algumas mechas para vir encontrando com essas daqui e de cima para baixo a mesma coisa. Na parte superior aqui eu vou escurecer um pouquinho para dar essa separação da camada. Algumas pontas eu vou escurecer, outras eu vou deixar mais clara, né? Sempre seguindo. Se a mecha mais grossa ela tem um formato, todos os pelinhos de dentro vai ter esse mesmo formato. Lembrando de fazer o acabamento das pontas.
E depois, por último, a gente vai dar aquela refinada que é o tom, trazer uns mais escuros, outros mais claros. Lembrando que isso aí tem que ver na referência, né? Tem referência que uma lateral inteira da juba é branca e outra é escura por causa da luz e sombra. Por exemplo aqui, ó, aonde tiver uma divisória muito bruta, dá pra fazer um triângulozinho pra separar, como se tivesse dividido em duas. Então vamos continuar fazendo aqui a parte de cima, a mesma coisa, observe o movimento. E para aquela galera que tá me pedindo um curso avançado, ele vai ser pago e presencial, tá? Tem coisa que não dá para ensinar pela internet, né? Não tenho como te dar uma perspectiva se eu não tô vendo você trabalhar. Então pretendo fazer alguns cursos avançados, mas eles serão somente no presencial. Pretendo fazer algumas aulas online também avançada, mas que seja uma coisa mais independente, que eu não precise estar ali, né, vendo com a pessoa. Mas a gente vai ter, porém, para chegar nesse ponto, eu preciso ensinar o básico para vocês, tá? Tem muita gente que faz um avançado, né? Só que não adianta ensinar o avançado, sendo que tem muita coisa aqui no gratuito para ensinar ainda. Então, quando eu fizer o avançado, vocês têm que estar preparados para conseguir receber esse tipo de conteúdo. Feito isso, agora a gente vai fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente, de separar as camadas, só que sobre as mechas, para que não fiquem todas na mesma profundidade. Então algumas agora a gente vai deixar mais fundo, outras a gente vai deixar mais superficial. Agora aqui com o movimento de empurrar eu vou cobrir algumas mechas, lembrando que vocês precisam estar vendo a referência para ver quais são as mechas escuras. Então aqui ó, eu vou fazendo a separação delas, trazendo umas mais escuras, outras mais claras, atropelando mesmo, tá? Por isso que eu costumo ensinar isso de não sair tentando deixar no tom logo de cara, porque quem não tem muita experiência vai ter muita dificuldade nisso. E é através disso que você vai definindo as que estão mais à frente. Aqui na referência, essa base ela é bem escura, então eu vou escurecer por igual, pois ela faz sombra aqui. E aqui tá alguns dos segredos da profundidade. Primeiro você marca, depois quando você passa por cima, quando você tá com sume, naquela região que é escuro, o tom vai dobrar, ou seja, vai ficar 2 vezes mais escuro. E onde está intermediário, vai ficar escuro. Onde está claro, vai pegar uma sombra. Entendeu? A partir do momento que você refinou, é muito mais fácil você fazer dessa forma para que você consiga entender, né? Que nem eu falei, quem tem mais experiência já vai trazendo onde é escuro e claro de uma vez só. Já vai como se fosse uma impressora, né? De baixo para cima, levando tudo pronto. Agora aqui na parte de cima, a mesma coisa. Essa eu venho fazendo um S, essa eu venho para baixo, essa eu venho para baixo, essa para baixo. É basicamente a repetição disso daqui no leão inteiro. Para quem quer realmente aprender, eu sugiro que assista esse workshop e vá fazendo junto comigo em uma pele artificial. Porque a gente, que nem eu falei, a gente acaba esquecendo, tá? Então você não vai lembrar todas as regras e macetes que eu passei aqui. Então você fazendo junto, a probabilidade de você memorizar isso é muito mais fácil. Tem muita gente que tá aqui, só vai lá, assiste, vai pulando as partes do vídeo e depois reclama que não tem resultado, tá? O resultado ele se faz nos mínimos detalhes. Então é importante você estar estudando e fazendo junto para que você memorize. Tipo, toda vez que chegar um outro leão que tiver uma mecha similar, você vai lembrar, porque você já reproduziu isso. Então faça junto, tá? É a melhor forma de aprendizado. Para que a tatuagem continue pigmentando do começo ao fim, sem ficar falhando, tem muita gente que começa a pigmentar, aí a tinta não fica boa, né? Ou parece que a pele fica dura, né? Não sei se isso acontece com vocês, mas eu recebo muita reclamação desse tipo. Que você começa a pigmentar, a tatuagem vai bem, depois de um tempo parece que a pele tá dura. Não é que a pele tá dura, isso acontece por 2 fatores. Primeiro, a qualidade da agulha, tá? Você precisa de uma agulha que tenha um fio de corte muito bom, por isso que eu insisto na questão de usar agulhas premium, independente de marca, independente de modelo, mas usem agulhas de qualidade premium, tá?
Segundo, é a importância de estar lavando o bico. Vocês percebem que a todo momento, como o vídeo é editado, eu não mostro isso, mas a todo momento eu tô lavando a agulha. Isso é muito importante para que a qualidade do trabalho não tenha diferença. Estou fazendo uma separação de camada, então se o pelo daqui tá pra cá e de repente tá aqui pra baixo o restante, vai ficar confuso eu fazer um pelo que faz esse movimento. Então eu vou fazer uma separação da camada aqui, para depois trazer o pelo por trás nessa direção da mecha. Outro fator importante é sempre estar usando produtos de tatuagem, tá? Então, galera, evitem ficar fazendo improviso, tá? Sabão adaptado, decalque adaptado. Usem produtos específicos para tatuagem, porque aí você vai garantir um resultado legal e vai evitar que seu cliente tenha algum problema, alguma alergia ou coisa do tipo. Aqui o que eu tô fazendo é a mesma repetição, tá? Então, tem muita gente que chega e acha que, mas aqui é mais difícil. Não, gente, é a mesma coisa, tá? A partir do momento que vocês dominarem a direção, o tom e o acabamento, vocês conseguem fazer qualquer textura de qualquer animal. Por exemplo, um lobo é a mesma coisa. É muito similar ali à textura do meio do rosto do leão. Aquela textura do meio é muito próxima de uma textura de um lobo, né? A diferença é que um lobo não tem juba. Então, é importante vocês aprenderem a observar. Tatuagem é muito mais observação do que execução. Então, se você aprende a identificar onde que tá a mecha, aprende a enxergar ali, você consegue entregar um resultado bem legal. Outra questão que me perguntaram bastante também nos outros vídeos é como que eu monto esse sume. Embora na descrição está escrito, eu vou explicar aqui novamente. Como que eu faço? Eu pego um batoque médio. Quando vocês verem 6 gotas, significa que eu coloquei 6 gotas de preto e completei esse batoque médio com o diluente. Lembrando que você tem que usar o diluente específico da marca. Então, você está usando a marca X, o diluente também tem que ser da marca X. Tem tinta que dilui com o diluente, tem tinta que dilui com água. Então, procure a especificação do fabricante para ver qual que é o seu caso. E aí essa parte você faz mais nítida, a parte frontal. A parte que vai terminando de fechar o braço, você vai fazer como se você fosse fazer novas camadas, só que tem que ser fluida, tem que ser meio que sumindo. Então não vale a pena você refinar muito. A parte interna é legal refinar. Esse externo, a gente vai fazendo essa sombra mais fluida só para poder fechar o braço do cliente. Aqui eu continuo fazendo o acabamento, a parte da textura, que seriam os pelos longos. Tenta evitar de cruzar um traço com o outro, tá? Um exercício bom é você vir passando elas de forma paralela, uma mais longas, outras mais curtas, umas mais espaçadas, outra com estreitamento menor. Se você faz o mesmo movimento o leão inteiro, vai ficar muito artificial. Agora aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa, porém a região da máquina aqui ela vai ficar tampando e não vai dar pra vocês ver direito o que eu tô fazendo. Mas é basicamente isso, tá? A gente vai fazer uma separação de camada aqui e os pelos de trás a gente vai fazer nessa direção, ok? Então, por exemplo, essa mecha tá pra cá, a gente vai fazendo nessa direção. Porém, eu vou precisar ficar com a agulha em pé e não vai dar pra vocês verem direito. E aqui do lado de cá a mesma coisa, tá? Vindo aqui, pra não ficar muito longo e muito cansativo esse vídeo também, tá? O importante é atingir essa mesma textura que a gente fez aqui, fazer ela aqui em cima. Aqui é praticamente impossível a gente conseguir gravar todo, né, dando a volta inteira no tatu, porque que nem eu falei, conforme a gente faz esses pelos, a gente precisa dar a volta, né, com o braço. Então eu fiquei em pé para poder estar girando ali em volta do braço do cliente, e aí isso daí dificulta a gravação, tá? Mas quem tiver dúvida, é só voltar a assistir a parte de baixo da juba novamente, e eu tenho uma aula específica só sobre textura de pelo, tá? Então eu tenho uma aulinha menor para vocês entenderem de posicionamento e direção. Agora que eu voltei com a RL, tá? Ainda tô em 6 gotas.
fazendo apenas o acabamento da ponta da mecha, tá? De cada pelo. Tô fazendo as pontinhas ali, né? O que seriam aqueles triângulos onde as mechas se juntam. Então é importante fazer isso com RL pra gente conseguir dar esse acabamento. Aqui, galera, é o seguinte, da mesma forma que eu fiz aqui esse acabamento, eu vou fazer no leão inteiro, tá? Então eu vou vir pincelando aqui, dando esses pontinhos, fazendo esse pequeno zigue-zague para fazer todo esse contorno do leão. Então aqui, ó, eu venho trazendo pequenas pinceladinhas, sempre deixando o bigode em branco, tá? A gente faz aquele preenchimento do que faltou para completar entre o bigode e vem fazendo esse acabamento. Aqui eu venho apenas refinando ali o vão entre os bigodes. Cuidado para não fazer uma linha muito marcada, que senão fica artificial. Feito isso, galera, essa parte aqui agora a gente só vai trabalhar refinando, tá? Então, por exemplo, ó, essa parte aqui de cima do olho, expressão, quando a gente vai fazer essa parte do nariz aqui, esse acabamento, a gente vem dando uma refinada em volta do olho, aqui é importante estar bem demarcado. Então a nossa tarefa agora é só fazer isso, tá? Trabalhar nesse contorno do olho bem demarcado, para que ele fique nítido, e o olho precisa chamar a atenção. Aqui com a RL eu sigo marcando alguns pontos mais profundos. Então, por exemplo, bolinha, né, essa bolinha de onde sai o bigode, né, eu venho só reformando alguns pontos que não ficaram nítidos. Então aqui só toma cuidado com o ângulo da mão. Se aqui eu tô fazendo esse ângulo aqui, eu não vou fazer assim, eu vou virar o posicionamento para que eu consiga fazer a textura. Com um movimento de mão mais suave, eu vou apenas preenchendo os espaços que faltaram, que a máquina não vai alcançar. Em breve a gente vai estar entregando os certificados para quem assistiu essa aula. Para isso precisa anotar as 3 senhas, tá? Nos 2 primeiros vídeos já falamos 2 senhas, e nesse terceiro vídeo aqui, em breve a gente vai estar fornecendo a 3ª senha. Peço que vocês anotem. Porque por que decidimos fazer dessa forma? O que acaba acontecendo? Tem muito workshop que você chega, tá lá o link, você só vai lá, clica, baixa o certificado, você nem sequer assistiu a aula. Então assim, eu não acho justo que outras pessoas que não estão tão empenhadas como você para estar assistindo aqui até o final, ganhem o mesmo certificado que você. Então por isso que a gente colocou as senhas e a gente verifica. Quem não respondeu errado, quem colocou errado, a gente não dá o certificado. Justamente para que esse aprendizado seu seja diferenciado. A gente se preocupou tanto em fazer uma aula de qualidade, a gente se preocupou tanto em fazer um certificado que particularmente eu acho muito bonito, né? Tem muito curso que eu já fui presencial e o certificado é medonho, né? Então eu não gosto, eu quis entregar algo bom, entregar algo de qualidade para vocês. Então eu achei justo também só entregar para aquela galera que realmente se esforçou e realmente assistiu. Por isso que a gente tem essas senhas, você faz a provinha é simples, gente, você vai lá, tá lá, qual é a senha 1, qual é a senha 2, qual é a senha 3, essa é a prova. Você só põe a senha, manda o print pra gente, a gente entrega o certificado na hora, tá? Sem burocracia, sem frescurinha. A gente pede apenas isso, que preste atenção nas senhas, para que a gente possa comprovar que você realmente assistiu esse workshop.
Aqui para essa parte da fumaça a gente vai entrar com o movimento lateral para poder demarcar o que a gente quer fazer. E a partir daqui a gente faz depois aquele movimento de empurrar. Então primeiro a gente demarca para poder ficar bem separadinho. E depois a gente entra com o movimento de empurrar de cima para baixo para poder destacar essa fumacinha, como se fosse uma fumacinha. Eu deixei o decalque assim para vocês. Vocês podem colocar outro objeto, uma rosa, um relógio, enfim. Esse cliente original ele fez um relógio, ficou bem legal. Eu não coloquei o relógio aqui porque ia ficar muito longo esse workshop e o foco ia ser o leão. No próximo workshop eu venho mostrando o relógio para vocês, tá? Agora o que a gente vai fazer, galera? Aqui eu vou fazer algumas divisões, umas ranhurinhas para ficar parecendo ruguinha. Então aqui a gente já deu a sombra, falta a gente dar a textura. Então aqui com traço leve eu venho fazendo essas demarcações, né, como se fossem algumas ruguinhas, né? Basta vocês observarem a referência bem de perto para vocês entenderem como que é essa ruguinha. Eu venho fazendo como se fossem uns quadradinhos, né, umas bolinhas amassadas para dar esse aspecto de ruguinha. Aqui agora com a própria RL eu vou fazendo uma sombra sutil, como se fosse um rastelado, né? Como se fosse um whip shading. Venho fazendo de forma sutil para dar esse acabamento e vou refinando as pontinhas dos pelos, acabamento de dente, né? Então eu venho demarcando. Lembrando que eu gosto muito de deixar esse traço bem marcado, tá? O contorno do dente ele é branco, não se deve fazer risco. Eu gosto, exemplo, é a minha forma de trabalhar, brancas, tá? Aqui, eu gosto de deixar ele bem marcado porque eu acredito que seja uma tatuagem mais durável. Umas pequenas Teve uma época que eu fiz tatuagens, né, com um realismo um pouco mais avançado, porém eu sempre gosto muito de trazer esse traço, né, no canto, acabamento, pois a arte fica mais nítida e no meu ver ela fica mais durável. Aqui na parte branca eu vou fazer aquele mesmo exercício que eu fiz para quem assistiu a aula da barba. Então primeiro eu venho fazendo os espaços negativos e depois eu vou fluindo aqui com os brancos entre a camada dos pretos. Aqui agora, galera, só fazendo o contorno entre as partes pretas, tá? Então a gente vai vir trazendo esse branco, contornando aqui os pretos. É a mesma coisa que eu ensinei na aula de barba. Por isso que eu deixei esse workshop do leão para depois, né? Que seriam muitas técnicas para ensinar em 2, 3 horas de vídeo, né? Se fizer um workshop muito longo também ninguém assiste, né? Fica extremamente cansativo. Então aqui eu venho com a RL fazendo os pelinhos somente entre os vãozinhos que a gente não pintou, tá? Então eu vou ligando um no outro, fazendo um zigue-zague sutil entre os que a gente não pintou ainda, tá? Evita passar por cima de onde você já fez. Onde você já fez já tá pronto, tá? Não passa o branco por cima do preto que vai ficar um cinza queimado, fica estranho. Aqui esse reflexozinho do dente, eu também gosto de trazer ele bem marcadinho.
somente onde é claro, tá? Não tem necessidade de você ficar jogando branco em todo o dente, porque na hora que ele for cruzar com a parte sombreada preta ali, esse dente vai chamar muita atenção, vai ficar estranho. E aqui eu venho finalizando, fazendo o contorno, né, entre os vãos brancos, só trazendo esses pequenos detalhes. Lembrando que o branco a gente só joga aonde no animal é da cor branca. Então, por exemplo, essa parte do queixo do leão, ela é da cor branca. Diferente das sombras de cima, ali, bigode, ele é mais clarinho, embora não seja 100% branco, mas ele é mais clarinho. Região ali abaixo do olho, essa bolsinha do olho, né, onde seria essa olheira, também é branco. No focinho eu gosto de fazer alguns pontinhos para dar um aspecto de textura. Aqui eu venho fazendo esse acabamento do dente, vou fazendo uns pelinhos aqui também. Para o branco ter uma boa pigmentação aqui eu gosto de usar ele puro, trazendo com um movimento suave, tá? Eu gosto de vir fazendo ele devagar, não faço rápido, para que eu passe menos vezes e não precise ficar repetindo a passada. Agora aqui na parte de cima, lembra as texturas que eu fiz? Eu vou fazer o branco somente na parte que é claro, não vou fazer em tudo, tá? Então aqui em cima na ruguinha eu vou trazer uns pontinhos apenas na área que tem brilho. E aqui na parte superior do olho eu também vou trazer. Aqui é quase nada porque a pele já tá bem clara. Aqui com o movimento da RL, tá? Eu venho trazendo ele bem devagar, vou passando uma linha do lado da outra, vou preenchendo bem essa região do bigode. Então eu entro com ela suave e vou trazendo por toda a extensão do bigode. Procure não ficar passando várias vezes, porque senão fica aquele aspecto de branco manchado, tá? A gente não quer isso, a gente quer que o branco fique bem vibrante. E outra coisa também é que o branco, eu costumo usar muito em bigode, brilhinho de olho. Eu evito esse excesso de branco na tatuagem. É normal que você consiga visualizar um pouco mais o sangue, porque como eu falei, a pele tá inchada, tá dolorida. A gente já passou várias demãos de pintura ali. Então é normal que você tenha um sangramento ali na região. Lembrando que sempre vai passando o branco, limpa, passa novamente onde está falhado e acabou, né? Evita ficar passando várias vezes, porque senão ele não para de sangrar, porque você cria uma ferida muito grande e ele não para de ter esse sangramento. Do outro lado aqui a mesma coisa, vou trazendo o bigode com movimento lento, né? Não fico parada no tempo também, senão vai criar um buraco na pele do cliente, tem que tomar cuidado com isso. E aqui vou passando todos os bigodinhos, um por um, vou passando um do lado do outro. Venho fazendo um acabamento bem legalzinho, bem lento, né, sem pressa. Somente onde eu deixei o vãozinho do bigode, tá? Se você esqueceu do bigode, não tem muito o que fazer. Você pode até passar o branco, mas quando cicatrizar não vai ficar tão nítido. Aqui agora eu vou trazer algumas texturas, né, pequenininhas. Eu entro com a RL um pouco mais funda e venho puxando. Eu entro mais fundo e vou puxando para ficar alguns risquinhos dessa parte que seria essa bolsinha do olho, que seria branca, né? Essas partes mais claras aqui a gente vai entrar com a máquina. Mesmo esquema, sempre de forma lateral, intercalando com as partes que a gente já fez em preto.
eu quero um branco mais suave, não quero um branco tão marcado, por isso que eu faço com a Magnum. Quando eu venho fazendo com a RL, ele fica bem marcado. É igual o acabamento com o preto. Então, quando a gente faz um preto com a RL, ele fica bem mais marcado, mais denso. Quando a gente faz com a Magnum, ele fica mais suave. Depois de feito isso, eu venho com esse movimento lateral, usando só o lado da Magnum, só a lateral, para fazer pequenos pelinhos, né, pequenas texturas mais sutis. Não gosto de deixar tão marcado aqui. Dependendo do desenho até dá para fazer com RL, mas eu acho que fica muito marcado, né, fica um pouco artificial. Aqui na parte superior a mesma coisa, vou trazer essa parte branca, né? Ele parece uma gotinha, né? Observem que a sobrancelha do leão, o que dá essa ruga da expressão, parece uma gota de ponta cabeça. Então lembra que essa gota é branca e dentro dessa gota branca tem uma gotinha escura. Só vocês olharem na referência de todos os leões que vocês vão achar essa gotinha aí. É bem legal deixar ela marcada, bem evidente, porque é ela que dá essa expressão. Agora aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, só nessa parte que seria mais clara do leão. Agora aqui eu vou dando pequenos toques, né, em volta do olho ali, embaixo do focinho, só pra poder dar uma destacada, tá? Lembrando que esses toques de branco é bem pouquinho, né, eles são bem soltos, né, bem avulsos. Não fica concentrando em trabalhar muito branco numa região que não fica legal. Agora aqui vamos dar uma lavada boa na tatu. E aqui o nosso trabalho já está praticamente concluído. Aqui no caso eu sempre venho lavando e aí eu passo a manteiga novamente numa camada legal, venho espalhando, pressionando para ir tampando os poros, né, para ela não ficar sangrando muito por muito tempo. E agora para finalizar essa parte do olho aqui, eu vou demarcar uma pequena bolinha, que é onde seria a luz, né, o pontinho de luz, vou demarcar. Lembra do ângulo, tá? Se um olho tiver a luz à direita, o outro olho também tem que ser à direita, tá? Se a luz estiver à esquerda, o outro olho também tem que ser à esquerda, né? E é o mesmo posicionamento. Se a luz está em cima, o outro olho tem que ser em cima. Em cima, à direita, o outro também tem que ser igual. Evita fazer isso de espelhar a imagem. Isso acontece muito quando a pessoa erra, quando ela vai espelhar uma imagem. A luz fica uma para cada lado, dá essa impressão que o animal ele é estrábico, né? Ele olha um para cada lado e tal. Então toma cuidado com isso. Se você tem interesse de ter uma cor mais impactante, é interessante você trocar a agulha, tá? Pega uma agulha novinha e começa a fazer. Então, o que eu vou fazer, tá? Essa parte de cima eu estou vindo com laranja escuro. Não vou falar nomes porque depende de marca para marca, mas trazer um laranja bem escuro aqui na parte superior. Vou fazer nos dois olhos, tá? Tudo que eu fizer em um, eu vou fazer no outro também. Então eu venho trazendo ele mais escuro. No meio aqui, ó, eu já mudei para um laranja claro, né? No caso médio, né? Um laranja intermediário. Movimento circular bem curtinho com a Magnum. No outro olho a mesma coisa. Do outro lado aqui também. Lembra de não ficar passando muitas vezes no mesmo lugar, tá? Vai indo com calma. Movimento circular bem curtinho.
E aqui agora na terceira etapa eu vou entrar com o amarelo de baixo para cima, tá? Movimento circular curtinho aqui com o amarelo. Vou blocar aonde eu não pintei e quando ele for chegar perto do laranja eu vou fazer um movimento suave para as cores se encontrarem. E agora estamos chegando aqui à reta final do nosso workshop. Para você que tem interesse em pegar o certificado, daqui a pouco eu vou falar a terceira senha. Mas galera, dá uma lida na descrição do vídeo, tá? Tem muita gente que comenta aqui nos comentários: ah, não achei, onde eu pego o certificado? Como que eu faço? É só ler a descrição do vídeo, tá? Para você conseguir ler, você tem que acessar pelo celular. Às vezes a pessoa, tem gente que assiste na TV Smart, não aparece a descrição na TV Smart. Então você precisa acessar pelo computador ou pelo celular. Lá tem o link do Google Drive. Lá dentro desse link do Google Drive tem a referência, o decalque e tem o passo a passo de como pegar o seu certificado. Só dá uma lida lá que tá completo. Aqui agora eu vou fazer só um pinguinho de branco, o contorno aqui de branco, pra gente poder dar um destaque a mais nesse olho. Percebam que eu fiz a luzinha, o que eu fiz de um lado eu fiz do outro também, ambas no mesmo ângulo. E aqui agora para fazer a finalização, só dar alguns pequenos ajustes ou o que ficar falhado, e é isso aí. Agora eu vou dar uma boa lavada aqui nela, lembrando que com material de tatuagem, espuma de tatuagem, tá? Produtos para tatu. Vou lavar ele aqui bonitinho. Agora aqui na região do nariz eu venho fazendo pequenos pontinhos, somente onde é claro, tá? Onde eu não pigmentei, né? Outros pontinhos aqui em cima, entre as ruguinhas, né? O que seriam as ruguinhas. E se você chegou aqui agora e é novo no canal, aproveita para se inscrever, porque todas as nossas aulas são assim, sem enrolação e direto ao ponto. Aproveita e deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse workshop e quais aulas vocês querem ver aqui no canal. A terceira senha para você pegar o seu certificado é laranja, ok? Marquem aí, a terceira senha é laranja. Depois corre para a descrição, dentro do link que fica na descrição, tem um passo a passo aí para como você faz para pegar o seu certificado. E é isso aí, espero que tenham gostado do resultado e até a próxima aula. Valeu!